E após uma mudança de empresário, o zagueiro Bruno Mendes volta à pauta do Internacional e o Inter novamente inicia negociações para contratar esse jogador, mas no vídeo de hoje eu quero te explicar um pouco mais sobre o Bruno Mendes após as eleições do Internacional. Também quero te falar sobre a contratação de Lucas Alario, atacante que hoje está no Eintracht Frankfurt da Espanha, da Alemanha, e o presidente Alessandro Barcelos, que ontem nas eleições confirmou que seria um nome viável, uma contratação viável de fazer para a próxima temporada. Eu quero te falar o que disse o empresário do jogador sobre essa possibilidade. E também sobre a compra do volante Rômulo, jogador que tinha contrato terminando agora com o Inter no fim da temporada, ele que pertencia ao Atlético Clube de Minas Gerais e o Inter que avançou pela compra do volante de 23 anos, mas eu quero te explicar isso no vídeo de hoje. Antes só roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as informações do Internacional, passadas as eleições no dia de ontem, com a gente sabendo que a partir de agora teremos o presidente Alessandro Barcelos por mais 3 anos, né? A gente deseja sempre sorte para que o Inter consiga conquistar os respectivos títulos que tem a partir já dessa próxima temporada. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre negociações, porque agora que a gente sabe qual que é a direção e a própria, né, gestão da situação sabe que continua pelos próximos 3 anos, elas já começaram agora um processo que já tinha começado já durante a semana mesmo antes das eleições. Né? Os primeiros 2 processos vão ser renovações de contrato do Eduardo Cudê, do Magrão e também do Alan Patrick. São as 3 renovações que devem ser anunciadas já na próxima semana. Renovação do Eduardo Cudê, a tendência aqui por 2 anos, a renovação do Magrão também a tendência por 2 anos e a renovação do Alan Patrick com um aumento na multa rescisória, que é o que faz hoje o Inter precisar renovar com esse jogador, que é o fato de ele ter uma multa somente de 5 milhões de euros, tá bom? Então vão ser as 3 coisas que serão anunciadas a partir da próxima semana. Mas além disso, o Inter quer fazer também mais uma situação, que é a compra do volante Rômulo. Juliano Machado, agora há pouco na Rádio Inferno, trouxe a informação que o Inter avançou na contratação de uma compra em definitivo por parte do Rômulo. Ele que pertence ao Atlético Clube tinha um contrato de empréstimo com o Inter até o fim da temporada, até o dia 31 de dezembro. O passe fixado do Rômulo é de 3 milhões e 600 mil reais. É o que o Inter vai desembolsar para comprar esse jogador em definitivo. Além disso, o Inter também vai assinar um contrato de 3 anos com o Rômulo. Ou seja, o Inter vai gastar aí 3 milhões e 600 mil. A tendência é que esse valor nem seja pago de maneira à vista, seja pago em algumas parcelas. E o Inter ganha aí um bom jogador de só 23 anos com potencial de futura venda, que foi bem nessa temporada, foi importante para o Inter em muitos momentos, principalmente naquele momento ali da fase de grupos da Libertadores, onde ainda era o técnico Mano Menezes, o Johnny não estava se destacando tanto, não tinha ainda a presença do Arangues, não tinha a presença do Bruno Henrique, dos grandes jogadores, né, que hoje o Inter tem, e foi um jogador que se adaptou muito bem ali numa primeira função, principalmente jogando algumas vezes até ao lado, por exemplo, do próprio Johnny, mas é um jogador que se adaptou muito bem ao Internacional e o Inter está muito próximo de anunciar a compra dele em definitivo. Então, até realmente o Rômulo vai ser a primeira contratação do Inter para 24. Né? Vai ser a primeira compra que o Inter vai ter para a próxima temporada. O primeiro reforço começa na renovação, né, de contrato, mas uma compra em definitivo por parte do Rômulo. Outra situação também que o Inter pretende fazer ainda nessa semana é já a começar a avançar por chegadas e saídas, porque o Inter vai ter um processo de saídas, né? Jogadores precisam deixar, e aí, jogadores que têm já o contrato acabando, no caso do Jean Dias, do Rodrigo Moledo, esse já vão deixar o Inter natural, mas além disso de outros jogadores. Hoje o Inter tem 8 estrangeiros no plantel, e o Inter quer trazer mais estrangeiros para a próxima temporada, então o Inter vai precisar de se desfazer de alguns nomes. Então o zagueiro, por exemplo, Nico Hernandes e o meio-campista Carlos de Pena são 2 jogadores que estão hoje sendo debatidos sobre uma permanência para a próxima temporada. Inclusive o Nico Hernandes é um jogador que deve deixar o Inter. Além disso, outros jogadores como o goleiro Kehler, o lateral esquerdo Dalbert, além disso o volante Gustavo Campanharo, o atacante Luiz Adriano, são mais alguns dos jogadores que podem deixar o Internacional. Além disso, outros jogadores também devem ser reemprestados, como por exemplo Estevão, Lucas Ramos, jogadores que precisam ganhar uma minutagem e jogadores que estão voltando de empréstimo também,
como por exemplo o caso do Pega, o caso do Heitor, o caso do Gadorini, são jogadores também que devem ser reemprestados. O caso do Gabriel Baralhas é um jogador que o Inter está vendendo em definitivo para o Atlético Goianiense, até vai conseguir recuperar aquilo que gastou lá no começo do ano. E além disso, a situação mais importante é sobre o David, se ele volta ou não para o Internacional, e existe até uma possibilidade dele voltar ao Inter e ser utilizado ali na pré-temporada, assim como ali uma possibilidade do técnico Eduardo Cudê utilizar ele ao longo da temporada, ele que foi campeão esse ano pela Copa do Brasil com a equipe do São Paulo. Mas eu quero te falar aqui sobre outra situação, que é sobre Lucas Alario. Ontem o presidente Alessandro Barcelos, após a vitória nas eleições, confirmou que Lucas Alario e Gustavo Scarpa são duas contratações viáveis sim para a próxima temporada. Eu conversei com o empresário do Lucas Alario, que é o Pedro Aldavi, sobre essa possibilidade realmente dele vir para o Internacional. Ele disse sim, existiram conversas, e ele falou, existiram muitas conversas, mas hoje é uma negociação que não andou. É uma conversa que ainda não andou para frente, para um estágio que a gente já possa falar que está avançado e o Lucas Alario seja novo reforço do Internacional. O Barcelos, né, segundo o empresário jogador, né, a direção no Inter teve conversas com o Alario, mas as negociações, pelo menos até esse presente momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não evoluíram. Mas, como disse o Barcelos ontem, é uma negociação que é viável. Por mais que não tenha avançado ainda, se o Barcelos disse que é viável, então é porque entra ali dentro dos valores, dentro do orçamento que o Inter faz para essa temporada, que é gastar 100 milhões de reais em contratações. O Inter entende que pode gastar 100 milhões em contratações e o Lucas Alario estaria, por exemplo, desse orçamento. Mas volto a dizer o que disse o empresário de jogador, que até o momento não tem nada avançado, nada que possa confirmar que o Lucas Alario vai ser jogador do Internacional. Inclusive, ele disse que as conversas pararam, inclusive, de acontecer durante essa semana, mas pode ser até por causa, em função das eleições, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre Bruno Mendes, tá? Desde a vitória do Barcelos das eleições, começou muito a se falar nos bastidores sobre Bruno Mendes. Saiu hoje uma informação lá em São Paulo que o Corinthians não vai renovar com o jogador e ele vai ficar livre no mercado. A gente sabia que o Flamengo estava muito avançado para contratar o Bruno Mendes, só que o Flamengo mudou a rota e até foi muito bom isso para o Inter. O Flamengo está anunciando, está muito perto de anunciar a contratação do Léo Ortiz, zagueiro ex-internacional, e vão pagar ali cerca de 16 milhões de reais para essa negociação, e o Inter vai ganhar 1 milhão porque tinha 3% de seu clube formador. E além disso, o Inter perde uma concorrência na negociação pelo Bruno Mendes, porque além disso tudo, o Bruno Mendes trocou de empresário. Tá, e por que isso é importante? O Bruno Mendes agora, ele é agenciado por uma empresa aqui de Porto Alegre, a AGN Futebol, que agencia diversos jogadores do Internacional. Agencia, por exemplo, o Bruno Fux, que hoje está no Atlético, mas é um jogador que era do Inter. Agencia o Vinícius Tobias, que é um lateral que hoje está no Real Madrid, mas aquele jogador que era do Inter. Agencia vários jogadores da categoria de base, e aí eu posso citar, por exemplo, o zagueiro João Dalla Corte, dá para citar o Gabriel Carvalho, que é o camisa 10 da seleção de base, que tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros, a maior promessa da base. Agencia o Iago Noal, agencia uma série de jogadores hoje dentro da categoria de base do Inter. Dentro do profissional, por exemplo, agencia também o Gustavo Campanharo, e é uma empresa que tem muito trânsito hoje no estádio Beira-Rio. E essa troca de empresários, ele estava com um empresário que era o mesmo que ele tinha desde o começo da carreira, que era o empresário uruguaio, e agora ele trocou para essa de Porto Alegre. E uma vinda agora para o Inter fica muito mais facilitada. Então realmente está dando a entender, e principalmente com essa possibilidade agora de saída do Nico Hernandes, que realmente o Inter está indo pro nome do Bruno Mendes, que é um jogador já identificado. Lá atrás, em agosto, o Inter já tinha tido uma reunião com o antigo empresário dele para tratar dessa possibilidade. O próprio Bruno Mendes falou em uma entrevista lá em outubro que o clube onde ele mais foi feliz foi o Internacional, e faria sentido, por exemplo, para ele voltar para o Inter, e agora tudo isso pode estar acontecendo, que é a volta do Bruno Mendes em definitivo ao Inter, e o melhor, né, sem o Inter ter um custo de transferências por esse jogador, por exemplo, o Bruno Mendes, que ainda é um jogador de apenas 24 anos e tem um potencial, por que não, de futura venda caso consiga performar no Inter, tá bom? Então, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!